Fala pessoal, eu sou o Renan, mais conhecido como o Bom da Grana, um personagem que eu criei para compartilhar educação financeira com vocês. Hoje eu vou ensinar o que é economia, de um modo muito simples. Para saber o que é economia, vamos dar um exemplo aqui muito fácil de se compreender, tá? O que é a economia? É um estudo, galera, um estudo relacionado ao consumo de pessoas. Então, se parar para pensar, tudo que você consome no dia a dia, você precisa de um poder aquisitivo para realizar esse consumo. Quanto maior o seu poder aquisitivo, quanto mais dinheiro você tem no bolso, mais você vai conseguir realizar os seus desejos. Então é um estudo de escolhas, eu costumo dizer que é um estudo de escolhas. E tem duas coisas que vai fazer total diferença na hora de você tomar a decisão do que você vai consumir ou quanto você vai estar consumindo e realizando os seus desejos. Uma das coisas é o preço dos produtos, é o preço do item que você está ali querendo adquirir. Se encarece demais, você com certeza vai pensar duas vezes ou vai acabar desistindo de consumir aquele produto ou realizar aquele desejo, tá? Outro fator também decisivo na hora é o fator de poder de compra, ou seja, você tem aquele poder de compra não só porque o preço se alterou, pode ser que o preço continue o mesmo, mas será que o seu dinheiro que você tem no seu bolso comporta e é capaz de adquirir aquele bem, aquele produto ou realizar algo que você está desejando? Ou seja, será que o seu dinheiro mantém um valor de compra todos os anos? Já parou para pensar nisso? Então, para mim falar sobre o controle de preços, nós vamos entrar em inflação. Eu vou lhe explicar o que é inflação. Então, para ficar legal e mais completo isso aqui, fácil de se entender, eu vou ter que falar sobre política monetária. Aí fudeu, né? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é política monetária e como funciona. E é para isso que eu vou ensinar vocês aqui de um modo super simples. A minha intenção aqui não é complicar o que já parece ser muito complicado, e sim descomplicar tudo isso. Então eu vou trocar aqui todas as palavras, os termos técnicos, eu vou deixar isso aqui, eu costumo dizer, na linguagem tupiniquim, mais fácil de qualquer brasileiro aí compreender, tá? Então eu vou dar início aqui. Bom, primeiramente, política monetária, nós estamos falando sobre uma política que vai ser responsável em manter o controle da inflação. Então vou explicar para você aqui como funciona a política monetária. Primeiro de tudo, a gente vai precisar falar sobre as taxas, os indexadores, que são as taxas. Que eu vou mudar o nome, não é mais indexador e também nem taxa. A partir de agora vai ser regras do jogo. Ok? Para a gente entender política monetária e saber até mesmo investir o nosso dinheiro com muita segurança, nós precisamos saber as regras do jogo, beleza? Para a gente poder jogar esse jogo aí. Então, para explicar cada uma delas, eu vou lhe apresentar primeiro. Quais são as regras do jogo? Primeiro, Selic. Segundo, CDI. Terceiro, IPCA. Quarto, IGPM. Quanta sigla, né, cara? Eita, sopinha de letras aí para vocês, mas eu vou descomplicar tudo isso aqui, fica tranquilo. Quem mais que vai participar aí dessa explicação, dessa simulação aí de política monetária que eu estou fazendo aqui para você entender? Bom, eu vou traçar uma linha aqui agora, que ela vai simbolizar uma linha divisória aqui e ao mesmo tempo uma grande prateleira de produtos generalizado, produtos de diversos segmentos aí, como varejo, eletrônicos, tá? Roupas, alimentos, tudo. Vamos imaginar que essa risca aqui seja uma grande prateleira de produtos, tá? E aqui eu vou colocar, não é taxa nem indexador, mas faz parte da regra do jogo. Eu vou colocar a poupança, ok? E vamos lá, vamos dar início aqui, vamos começar a desenhar aqui de uma forma muito fácil. Aqui eu vou colocar o número 5, vocês vão entender mais para frente o porquê. Aqui eu vou colocar o governo.
Governo. Bom, ligado ao governo vamos ter esses personagens aqui, o Bacen, que é o Banco Central. Vamos ter a Casa da Moeda, Casa da Moeda, a fábrica de dinheiro, beleza? O que mais vamos ter aqui? Bom, aqui em cima eu vou colocar aqui, ó, Tesouro. Tesouro, beleza? E eu vou começar a ligar esses personagens aqui. Primeiro de tudo, falando de política monetária, eu preciso entender que ela é responsável em manter o controle da inflação. Então vamos explicar quem primeiro, antes de falar de Selic, CDI, vamos falar sobre inflação. Quem são IPCA e IGPM. Então vamos lá. Para explicar a inflação, eu vou simbolizar através dessa risca divisória que eu fiz aqui, simbolizando os brasileiros tupiniquins. Cada pontinho desse aqui é a nossa população, então eu teria que fazer aqui mais de 200 milhões de pontinhos, que são mais de 200 milhões de brasileiros, tá? Tupiniquins, são bem mais, tá aí 217 de acordo com o IBGE, tá mais ou menos por aí. E desse outro lado aqui está os empresários. Então eu tenho aqui empresa de diversos tamanhos, grandes, pequenas, né? As MEIs da vida, as blue chips, empresas de diversos tamanhos, que são responsáveis em produzir os produtos e colocar nas prateleiras de consumo para que todos os dias as pessoas que estão desse lado aqui possam consumir. Então, todo dia você está consumindo alguma coisa. Não tem como passar o dia sem consumir nada. E aí, percebemos então que existe uma demanda. Então, quando tem uma grande força compradora, uma alta demanda de pessoas, temos um grande consumo e precisamos ter desse outro lado oferta. Então, perceba que precisa existir um equilíbrio entre o estoque, que está lá geralmente nas lojas, que é a ponta da faca, com o número de pessoas que está procurando. Então, se tem muita procura, tem muita demanda, precisa ter estoque suficiente. Mas nem sempre é assim. Sabemos que devido a vários fatores que eu vou explicar agora aqui, ocorre um desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio pode gerar a inflação, que é quando aumenta demais a demanda e não tem estoque suficiente, ou também, ao contrário, pode favorecer a deflação, quando aumenta demais a oferta e diminuiu a demanda. Ou seja, começa a sobrar produtos. E o que faz com que isso aconteça? Vamos lá. Vamos pegar o último exemplo aqui recente que nós tivemos, que foi uma das principais causas da inflação, um risco sistêmico. O que é sistêmico? Quando nós falamos sistêmico, estamos falando de um risco global, geral, né? Não foi só aqui dentro do nosso país, não é só nosso. Então, o sistêmico pegou geral, geralzão. Vou simbolizar aqui, pessoal lá de fora, tá? Então, o que aconteceu recentemente com a pandemia que nós passamos? Fez com que a matéria-prima que vinha de fora, ok, daqui, e era necessário para a produção de vários produtos por essas empresas, diminuísse a oferta. E o que aconteceu? Primeiro, que o mundo inteiro parou. Então parou a produção, além de diminuir a produção entre as empresas, que foi cortando gente, foi diminuindo mesmo, tinha que ficar fechado algumas empresas, também a matéria-prima não entrava mais no nosso país, que diminuiu drasticamente, né, a exportação e a importação. Então o que começou a acontecer? Não entrava mais os produtos e começou a diminuir a produção. Diminuindo a produção e também tendo uma paralisação da mão de obra, fez com que diminuísse a oferta, beleza? Diminuísse essa oferta aqui. Quando diminuiu a oferta, começou a rolar
uma escassez de produto nas prateleiras, fazendo com que aumentasse os preços. E por que que aumentou os preços? É só pensar comigo. Aqui diminuiu a oferta, os produtos diminuíram. A demanda continuou, a procura das pessoas continuaram, porque não morreu 200 milhões de brasileiros de uma vez. O consumo continuou. A maioria desse pessoal aqui, ainda nos primeiros meses de pandemia, ou no primeiro ano de pandemia, tinha uma gordurinha, tinha uma reservinha para ir queimando e continuar consumindo, beleza? Só que aqui do outro lado começou a diminuir os produtos e aí gerou uma escassez. E o lojista, o comerciante, o cara que está na ponta da faca, o que, que ele percebe quando aumenta demais o consumo? Ele já eleva o preço, né? Primeiro para ganhar dinheiro e segundo porque ele percebe que precisa regular, né, o seu estoque para segurar o estoque ali. Senão vai tudo embora de uma vez e aí fica sem nada. Isso também é prejudicial. Porém, a maioria dos lojistas comerciantes aproveita para vender alguns produtos com preço super valorizado e ganhar o seu dinheirinho ali. Tá? Então o que, que aconteceu aqui? Elevou o preço. Quando se eleva o preço dos produtos e dos serviços também, tá? Gera um efeito que nós chamamos de inflação, IPCA e IGPM, tá? Não precisa ficar muito preocupado em o que significa o IPCA e o IGPM. Aqui eu estou explicando de uma forma simples, tá? Onde a gente não vai levar em consideração os termos técnicos, porque eu quero que de fato você aprenda de verdade o que é política monetária e não decore o que é, tá? Então aprender vai ficar mais fácil se você se ligar do jeito que eu vou estar explicando aqui. Preste atenção. IPCA e IGPM é a inflação. Acabou se elevando o preço dos produtos devido à escassez gerada aqui, porque houve um desequilíbrio. Então, toda vez que tem um desequilíbrio entre a demanda e a oferta, tem um aumento da inflação. Ah, tá. Se eu já perceber isso, o contrário também. O contrário também pode ser que seja eficaz. O que seria uma deflação? Então, o que seria uma deflação? Deflação seria se aumentasse demais a produção, né, e tivesse produto mais do que o suficiente no mercado e pouca procura do outro lado, diminuindo a demanda. Aí iria rolar uma diminuição dos preços e, consequentemente, uma deflação, ia diminuir a inflação. Porque o lojista, o comerciante na ponta da faca, começa a perceber que não está vendendo nada e ele diminui os preços e ele começa a baratear aquilo até que se torna super atrativo para o tupiniquim que está desse lado aqui e ele vai lá correndo comprar porque aí ficou barato, tentando, né, estimular ali o consumo. Então, perceba que a inflação é gerada por um desequilíbrio e a deflação também é por um desequilíbrio total. Tá? E o que aconteceu recentemente? Tivemos a pandemia, isso agravou o cenário e fez com que nosso IPCA e nosso IGPM subisse. A quanto? Bom, não sei se vocês vão se lembrar aí, meados de... vamos pegar aí, não vou dar uma data exata, mas entre 2020 e 2023 nós chegamos a ter sim inflação, né, um IPCA aí a 20% e um IGPM aí a mais de 30%. E eles são diferentes porque a metodologia de cálculo do IPCA e do IGPM são um pouco diferentes. Um mais voltado ao varejo, o outro mais voltado aos aluguéis, que é, no caso, o IGPM, tá? Mas, enfim, os dois servem para o mesmo propósito, que é saber como anda o preço dos produtos e se está aumentando muito ou não. Tá? Então, nós chegamos a ter inflação altíssima durante a pandemia, sim. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por causa da inflação alta demais, fez com que os produtos chegaram num preço absurdo, onde os tupiniquins aqui tiveram que dar prioridade talvez só para a comida. Um grande exemplo desse foi o carro, né? A casa e também o carro, mas o carro foi o que todo mundo percebeu que subiu absurdamente o preço dos carros, né? E aí? E o resto desses personagens? Vamos começar a falar deles, vamos ligar eles aqui para terminar. Você já entendeu que a inflação é gerada pelo desequilíbrio? E agora a gente vai ligar o restante. Pensa comigo. Se essa zona aqui é gerada pelo desequilíbrio,
Tem alguém que possa controlar tudo isso aqui? Tem que existir alguém para controlar tudo isso aqui. E de fato, realmente existe, que é o Bacen, Banco Central. Ele possui uma ferramenta para tentar controlar isso aqui, que se chama Selic, beleza? E nós vamos chegar neles aí, vamos falar sobre isso. Mas aí onde que entra o governo aí? Bom, a gente falou de um risco sistêmico aqui, de um problema sistêmico que aconteceu e que elevou e agravou a inflação. Mas por que sempre no Brasil tivemos problemas de inflação? O nosso passado tem um histórico muito ruim de inflação. E por que sempre é esse desequilíbrio absurdo aqui nesse país? Bom, o principal personagem responsável por isso é o governo. E como ele faz para que isso se agrave cada vez mais? Simples. O governo, ele é responsável por administrar os recursos captados. É só você imaginar o seguinte: o governo, ele não gera riqueza. Ele apenas administra, arrecada, administra mal, e era para nos devolver pela Constituição em forma de saúde, né, infraestrutura, educação e segurança. Mas acredito que você que está assistindo aí, a maioria de vocês deve ter que pagar escola para os seus filhos, tem que pagar plano de saúde e até mesmo fortalecer aí, gastar com segurança. Então, ou seja, o governo não nos devolve algo digno de acordo com o que ele arrecada, porque somos nós que pagamos, a arrecadação é feita pelo nosso bolso. Então, olha só, que interessante. Como que o governo faz para prejudicar mais ainda esse desequilíbrio aqui, aumentar esse desequilíbrio? Coloquei dois braços aqui, mas na verdade são três. Então eu vou mostrar para vocês com o que o governo gasta. O primeiro de tudo, o governo gasta aqui com a famosa máquina pública, ou Estado Maior. Muita gente falou durante a política aí sobre Estado Maior, Estado Menor. O que é isso? É a máquina. E o que é a máquina? A máquina pública é o tamanho de pessoas que existem lá dentro para funcionar a gestão desse país. Vamos falar desse modo aqui, tá? Então, o que tem lá dentro? Lá dentro tem servidores públicos, tem assessores, secretariados, quem mais precisa estar lá dentro para ajudar aqui, né, que compõe a máquina pública? Nós temos os políticos, tem vereadores, a prefeitura, tem vários funcionários, o prefeito, aí nós temos deputados estadual, federal, senadores também, mesma coisa, nós temos ministérios, então tem vários ministérios, aí tem governo que gosta de criar mais ministérios, tem outros que gostam de diminuir, a maioria deles gosta de criar ministérios, aumentar ministros, e isso tudo aqui tem um custo, tudo isso aqui custa muito dinheiro, tá? Custa muito dinheiro para se bancar. E que mais que nós temos aqui também de gasto, fora a própria máquina? Nós temos aqui desse lado o assistencialismo, os benefícios, né? Tem pessoas que realmente necessitam e estão aqui nessa parte do gasto público, tá? E tem pessoas que infelizmente sabemos que não, né? Então é um rolo só. Mas eu vou simbolizar aqui para vocês vários tupiniquins que estão aqui dependentes. E o que é esse assistencialismo? O que é, cara? Bom, vamos lá, assistencialismo. Deixa eu relembrar vocês aqui. Farmácia Popular, Vale Gás, Bolsa Brasil, né? Bolsa Família. Que mais tem de benefícios presidiários? Tem vários lá, não lembro o nome da ajuda que é destinado a eles, eu acho que até por filho, e tem vários benefícios aí que é feito para assistencialismo, que é feito para dar assistência aos mais necessitados e às pessoas que, a maioria delas, realmente nem participa desse ciclo aqui. Se você parar para pensar, se eu puxar esse tupiniquim para cá, então esse tupiniquim para cá, ele sai do trabalho, ele vai para casa dele, ele vai consumir e volta a trabalhar. Ele faz um ciclo, ele participa de um ciclo da economia. Então ele trabalha a maior parte da vida dele dentro de uma empresa dessa aqui mesmo, que está do outro lado aqui, e ele consome, né, fazendo ali o ciclo da economia, e ele volta para casa dele e todo dia ele faz isso aqui. A maioria dessas pessoas que estão aqui não estão trabalhando dentro de uma dessas empresas aqui que são geradoras de riqueza no país. Quem gera riqueza são as empresas, porque de fato elas geram empregos e essas pessoas conseguem ter, né, uma fonte de renda e conseguem
fazer escolhas e consumir, tá? É simples assim que funciona. Enquanto o governo não gera riqueza, o governo só arrecada, tá? E aqui está essa galera aqui que não participa. Não é todo mundo que está aqui para o mercado de trabalho e tem essa ajuda assistencialista aí. E isso tudo custa um dinheiro também, custa uma grana do caramba. Beleza, e aqui, ó, aqui eu vou colocar em forma de pirâmide, podemos dizer que é o maior gasto que o governo tem hoje. Se você entrar no Tesouro Transparente, você vai ver isso, vai conseguir perceber isso no site do Tesouro Transparente, que é aqui, ó, o INSS. Vocês conhecem o INSS? Pois é, o número de pessoas que entram hoje é muito menor do que o número de pessoas que estão saindo, tá? Essa matemática não fecha, essa conta não fecha. E o governo precisa ir lá e complementar ou pagar esse benefício aí, e essa conta não fecha. Então é um gasto gigantesco, cara. Então custa muito dinheiro também, muito dinheiro. Então olha só os gastos públicos aqui. E é isso. Governo que gosta de aumentar a máquina, viajar muito, vai lá consumir com coisas insignificantes, aumenta gasto, tá? Então, e o governo que aumenta a ajuda para o assistencialismo também aumenta gasto, tá? E o governo que não quer corrigir a alíquota ou fazer uma reforma ou qualquer coisa, fica postergando, vai ter um problema grande com o INSS lá na frente, que é a principal pirâmide financeira do mundo que existe, né? Então, o que nós estamos percebendo aqui? Não sei se você pegou a visão ainda, mas agora você vai entender. Imagine, se a inflação ela é gerada pelo aumento do consumo e poucos produtos na prateleira, talvez a oferta não vai dar conta, com certeza não vai, o que acontece se esses tupiniquins daqui recebem o dinheiro diretamente e vem consumir aonde? Na mesma prateleira de produtos. E esses tupiniquins aqui, que ganham um dinheiro lá do público, né? São servidores, todo mundo recebe ali. E onde eles consomem? Eles consomem aqui também, junto com os tupiniquins aqui. E esse pessoal aqui também consome aonde? Idoso também consome, pô. Aqui. Consome no mesmo lugar. Perceberam quanto aumentou aqui, ó? Mais. Conseguiram perceber? Aumentou o quê? Aumentou a demanda. Quando aumenta a demanda, gera o quê? Inflação. Eita! Então, principal personagem responsável em aumentar a inflação é o próprio governo. Conseguiram enxergar isso? Perceberam? Beleza. E o que podemos fazer aí para melhorar isso aí? Graças ao Banco Central, né? Mas depende, o Banco Central e depende do governo. Se o governo não ficar enchendo o saco do Banco Central, o Banco Central trabalha direitinho. E ele, através de algumas ferramentas, e a principal é a Selic, que eu vou explicar agora para ficar fácil para vocês entenderem, ele consegue organizar isso aqui e diminuir esse desequilíbrio aqui, beleza? E como é que ele faz isso? Bom, vamos lá. A Selic não vai ser mais Selic agora. A Selic agora vai ser a taxa mãe, beleza? O CDI não é mais CDI, agora é taxa filho, beleza? O IPCA e o GPM agora é vilão, beleza? A poupança, ladrão mesmo, beleza? E aqui a gente vai ter o número 5, que eu fiz aqui e não falei nada, e eu vou colocar aqui os 5 principais bancos para vocês não esquecerem. Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Caixa, tá? E por que eu coloquei ali esse número 5 grande? Porque vai fazer parte desse contexto aqui junto ao governo. Olha que louco isso aqui. Para controlar essa desordem aqui, o Banco Central utiliza a taxa mãe para poder tentar frear o consumo. E como é que vai puxar o freio de mão do consumo? Porque se percebeu que se tem muito consumo aqui e pouca oferta, vai aumentar a inflação, certo? Então o que ele faz? A taxa filho, que é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, nunca confunda com CDB. CDB é um produto, é um tipo de um investimento, é um produto do banco, tá? CDI é a taxa referenciadora para os produtos. Mas aqui no caso é a taxa, tá, de referência aqui
Cara, interbancário. Então tá vendo aqui, ó, tem um I no final, interbancário. O que é esse interbancário? É entre os bancos, é entre nós e os bancos, tudo que tem um banco na jogada. Então, o melhor exemplo para você entender é, você foi lá financiar a sua casa, tá? Referência no CDI. Foi financiar seu carro, referência no CDI. Foi emprestar dinheiro do banco, referência no CDI. Foi, sei lá, tudo que você vai fazendo de compra aí, que você faz dívida e boleto, referência no CDI. Então, todo consumo é ligado justamente ao CDI. Então, a taxa de empréstimos bancários entre eles, de um banco emprestando para outro banco, de nós emprestando para o banco, ou o banco emprestando para nós, o banco emprestando para uma empresa, o banco emprestando para outro banco, e assim, todos os dias é com referência no CDI, tá? E o CDI, hoje, no caso hoje, tá? No caso hoje, está aí por volta aí dos seus 12%, 12, tá? Eu tinha visto ele esses dias, 12,25, vou colocar 25% aqui, tá? Que ele vai dar sempre perto aí, 12,15, lembrei, por cento ao ano, tá? Ao ano, tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui? Que essa é a referência para empréstimos, financiamentos e por aí vai, para o consumo, tá? Então, e a Selic, que é a taxa mãe? A taxa mãe vale quanto, tá? Hoje, exatamente hoje, 12,25. Perceba que há uma pequena diferença entre essas duas últimas casas aqui, neles, tá? Isso é necessário para o banco conseguir ganhar dinheiro, para ele ter um spread ali, ter uma diferença, tá? Mas entenda só uma coisa. Por que mãe e filho? Porque é simples, vocês vão andar sempre perto, um próximo do outro. Onde a mãe vai, o filho vai atrás. Se a mãe subir, o filho sobe. Se a mãe abaixar, o filho vai abaixar. Simples assim. Por isso que é mãe e filho. Você nunca vai esquecer. Onde a mãe vai, o filho vai atrás. Tá? E para que serve isso? Se a taxa mãe é uma ferramenta do Bacen, certo? O Banco Central, que é o Bacen, ele faz o quê? Putz, aumentou demais a demanda, a procura lá. Como é que eu vou diminuir o consumo? Só lembrando, aumentou a demanda porque o pessoal está consumindo demais por causa da ajuda assistencialismo, INSS, a máquina descontrolada, a máquina pública muito grande, né, todo mundo vindo consumir. E desse outro lado aqui não tem empresas suficientes, né, para suprir essa demanda no Brasil, tá? E causa esse desequilíbrio gigantesco. E aí, se tiver um problema sistêmico, que foi a pandemia, piora mais ainda, que foi o que aconteceu. Aí o Banco Central vendo isso tudo acontecer, ele fala, pelo amor de Deus, vamos frear essa inflação aí. E como que a gente vai fazer? Começa a subir a taxa mãe, começa a elevar a taxa Selic. Quando ele começa a elevar a taxa Selic, subindo a taxa Selic, onde a mãe vai, o filho vai atrás. A taxa filho, CDI também sobe. E assim por diante. E ele vai fazendo isso aos poucos. Ele aumenta um ponto, ele aumenta 2 pontos e ele vai subindo. Quando ele eleva demais, e geralmente quando está acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10, no caso aqui que nem está agora, e lembrando que chegamos a 13,75%, que foi a maior alta que chegamos aí, e o CDI a 13,65%, isso faz com que tudo ficou mais caro que você for financiar. Então, se você for financiar nesse exato momento aqui, que a taxa filho está lá com a taxa mãe lá nas alturas, um carro, uma casa, você vai perceber que ficou o triplo do preço. Aí o Tupiniquim sente no bolso de verdade e fala, putz, mano, fudeu, não vou fazer agora. E aí, obrigatoriamente, as pessoas param de consumir, vão parando de consumir e vão dando prioridade somente ao que importa, bebida, comida, tá? Saúde. E aí você vai percebendo que vai diminuindo o consumo e desestimulando a economia, tá? Porque o pessoal vai parando de consumir. E quando fica tão alto assim, aí o que acontece? Começa a sobrar produtos de novo nas prateleiras, porque o pessoal vai diminuindo o consumo. E aí pode começar a diminuir a inflação, porque os preços vão baixar. Que jeito? Os caras na ponta da faca, olha lá, comerciante, lojista, e olha lá e fala, putz, não está vendendo mais nada, precisamos dar saída, precisamos tirar da estagnação o meu estoque, eles começam a baixar o preço e começa a ficar atrativo e o pessoal volta aos poucos a consumir de novo, certo? Ele voltando aos poucos a consumir, aí sim temos aí uma deflação, tá?
Mas para radicalizar isso aqui, para vocês entenderem, juros altos, Selic alto, CDI alto, faz com que o pessoal pare de consumir e a inflação baixe. Rolando uma deflação, primeiro mês de deflação, diminuindo isso aqui, segundo mês também, terceiro mês também, quarto mês também, o Banco Central. Olha, né? O IPCA pelo IBGE, esqueci de falar, tá? IBGE. O IGPM é pela Getúlio Vargas, tá? Então você pode colocar Getúlio Vargas aqui, FGV. E qual que é a diferença? Um é pelo governo, é um órgão do governo, IBGE, e o outro é um órgão privado, tá? Então, depende do governo, também tem isso, tem que ficar ligado. Tem governo aí que gosta de manipular e falar que o IBGE tá passando ali um pano pro governo dizendo que a inflação tá menor. Tem isso também, tem que ficar ligando. Por isso que às vezes eu presto bastante atenção no IGPM e não no IPCA. Mas enfim, geralmente eles estão meio que parecidos. Quando tem muita distorção entre um e o outro, uma grande diferença, alguém está mentindo. Alguém está mentindo muito. O normal é que sejam diferentes pela metodologia de cálculo de cada um, porque é diferente a fórmula, mas não ser tão distante. Não pode ser tão distante a ponto de estar, sei lá, igual foi na pandemia mesmo, tivemos uma diferença entre 32% a 20%. Isso é uma distância enorme. Então tem que se ligar que alguém está mentindo nessa história. Mas, aí, só para não perder o raciocínio aqui, então vamos voltar a falar de que quando começa a rolar a deflação aqui, pum, o Banco Central passa as pesquisas lá do IBGE, pum, começa a relatar que está menor, está diminuindo. A inflação, o Banco Central libera baixando a taxa mãe. Ele vem aqui, pum, baixa um ponto. Então sai de 13 para 12. Baixa. E o filho vai atrás. Baixou a taxa mãe, o filho também vai atrás. Beleza? Então o que acontece aqui? Ele começa a baixar aos poucos para ver se o pessoal começa a retornar a consumir, estimulando novamente o consumo. O que você consegue perceber aqui? De que para frear a economia, sobe Selic. Para baixar o consumo, certo? Sobe lá em cima a Selic. Juros altos quer dizer que o consumo deve diminuir. Né? Juros baixos, quando começa a baixar, todo mundo volta a consumir. Então, juros abaixo da casa de 2 dígitos, então juros abaixo de 9, começa a ficar mais acessível para todo mundo voltar a consumir. E nesse exato momento, por incrível que pareça, estamos regredindo os juros aqui no Brasil. É por isso que você vê lá eles falando que geralmente o cupom, né, o cupom que é responsável por isso, define se está baixando os juros para tudo voltar ao normal aqui e estimular novamente a economia. Então, se já descobrimos aqui quem é o atual responsável pela inflação no Brasil, percebemos logo de cara que precisamos aprender a se defender desse sistema. E que jeito nós vamos se defender desse sistema? Agora entra a parte para falar dos investimentos, quanto eles são importantes para nós. Então, se a gente tem no Brasil uma poupança que rende, tá, em torno de 6% ao ano, e você compara com a inflação que nós tivemos durante esse período, certo? A gente perdeu valor em deixar nosso dinheiro na poupança. E no passado, a mesma coisa, tá? Apesar de hoje nós estarmos com uma inflação na casa aí dos seus 5%, tá? Na maior parte do tempo da economia brasileira, o ladrão aqui, que é a poupança, perde para a inflação, como vocês viram aqui, tá? E você pode até fazer uma pesquisa aí e olhar esse banco de dados aí, entrando no Banco Central e procurando lá o IPCA, tá? Ou também no site do IBGE vocês conseguem ver. Então, a poupança, ela rende só isso. E por quê? Porque esses caras aqui, os 5 grandes bancos, pega teu dinheiro da poupança e eles emprestam entre eles, igual disse que a taxa referenciadora, a taxa filho aqui, e empresta num valor de, bom, vamos ver se vocês vão entender isso aqui, bem mais alto aqui, o dobro da poupança. Então ele pega o dinheiro de 200 milhões de tupiniquins, investe alguma coisa atrelada ao CDI e à Selic aqui, no caso ele investe até no Tesouro, tem um produto lá dentro que se chama Tesouro Selic, que vai estar rendendo a Selic, então você pode colocar aqui os 13%,
No caso hoje é 12, né? Então você coloca aqui os 12% que vai estar rendendo. E eles sempre entregando 6% para 200 milhões brasileiros e investindo dinheiro. Os caras ficou trilionário fazendo isso, esse esquema. E por que eles emprestam dinheiro lá para cima e no tesouro? Enche os cofres públicos também, ajuda os caras a arrecadar. Meio de arrecadação do governo também é o tesouro, tá? Para quem não sabe, a plataforma do Tesouro Direto é basicamente a nossa dívida interna, tá? É a nossa dívida interna. São títulos do governo que é dívida, tá? Então, o que acontece? Se nós não investirmos, não aprender a investir nosso dinheiro em alguma coisa que rende, pelo menos isso aqui, acima da inflação, nós estamos perdendo dinheiro, valor de compra. E aí o que acontece? Não vamos conseguir realizar os nossos desejos, tá? E aí vamos ter que aprender a se virar muito bem com um pouco de recursos que vai nos sobrar, tá? Então aí acaba de verdade deixando a maioria do povo endividado aí, você nunca entendendo porque você nunca tem dinheiro no bolso ou porque nunca seu dinheiro vale nada. O que eu quero dizer aqui? Precisamos aprender a investir em um lugar muito melhor do que a poupança para a gente preservar o valor de compra. Tá, juros altos, também tem outros probleminhas aqui que pode causar. Os juros altos, você, tupiniquim, você pode usufruir dos juros altos e investir seu dinheiro diretamente se você aprender? Sim, pode. Né? No Tesouro Selic, num bom CDB, que rende 100% no mínimo do CDI, você pode. Qual que é o grande problema? Se os juros continuar subindo e forem juros de, sei lá, acima de 20%, qual que é o grande problema aqui? Se tudo que é interbancário, inclusive dívidas, financiamentos, linha de crédito, é referência na taxa filho, nós temos as dívidas das empresas, a linha de crédito da empresa atrelado ao CDI. Se o juro subir a 20%, o CDI também foi junto, que é a taxa filho, e a dívida das empresas aqui acontece o quê? Aumentou significativamente. E aí, o que começa a acontecer? Para que esses caras vão continuar empreendendo aqui, tá? Com uma dívida gigantesca dessa, começa a ficar tudo difícil para eles, e eles podem fechar uma empresa dessa aqui que vale 50 milhões. Para que 50 milhões? Eu vou investir meu dinheiro e vou viver de juros. Tá? Só fazer as contas, 50 milhões, um exemplo chulo aqui, a 12, 13% aí são 500 mil reais ao mês sem fazer nada. Beleza, então já que é assim, vamos todo mundo fazer a mesma coisa, vamos investir o dinheiro de vez a gente empreender. Pô, esse aqui faz a mesma coisa, esse faz a mesma coisa. E o que está acontecendo aqui? Diminuindo a concorrência, aumentando, tá? Aumentando aqui uma escassez de produto gerada por não ter produtores, por não ter pessoas que vão estar desenvolvendo os produtos para colocar na prateleira. E vai diminuindo. Beleza, juros muito alto quer dizer que a economia está quebrando porque está ficando tudo muito caro. Ficando tudo muito caro, pode acontecer de um país lá fora oferecer um terreno para essa empresa e essa empresa ir embora também. E ele vai embora e fecha no Brasil. E que mais? E vai diminuindo as empresas. E aí vai dar uma merda gigantesca. Entenderam mais ou menos essa parte aqui? Tá? Então, juros altos não é benéfico para a economia. Só para se ter uma ideia, os países de primeiro mundo sempre tiveram juros super controlados, então entre 0,5% a 1,5%, assim como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, eles têm uns juros lá mais controlados, muito menor do que no Brasil. E isso é uma das características dos países de primeiro mundo, porque quando os juros lá está menor e rola um estímulo maior, passa a ter mais empresários, pessoas querendo empreender, porque existe mais estímulo à economia, tá? E isso é natural de um país de primeiro mundo. A grande diferença de um país igual ao nosso ou dos outros é que a gente tem muito menos empresas do que os países lá fora. E uma carga tributária de imposto gigantesca aqui dentro, por isso que faz com que as pessoas não tenham interesse ou tenham medo de empreender por causa do alto tributação que tem no Brasil. Tá? Então, e aí? Beleza. O que vocês entenderam aqui? Que para consertar isso tudo aqui só tem um jeito, diminuir no gasto, começa a diminuir o gasto da máquina pública para sobrar mais dinheiro, beleza. Investir em projetos totalmente, os projetos sociais, educação. Mano, investir em educação para salvar esse país aqui. Gerando, sei lá, mais escolas, mais escolas técnicas,
Cara, tem que investir em educação, tem que fazer um projeto bem feito socialmente. Qual que é o grande problema? Isso aqui só surte efeito no mínimo em 20 anos. O governo tem quantos anos lá dentro? 4 anos, se dobrar 8 anos. Então nunca ninguém quer começar a fazer, porque vai demorar para surtir efeito e ele vai ser prejudicado. Ele quer se reeleger. Então ele prefere ter todo mundo refém dele, porque aí ele ganha os votos e vai trabalhando aí, que a gente chama aí de populismo, aí vai trabalhando dessa forma aí para se reeleger. Ele não vai dar ensino e ensinar a galera, não vai, porque senão vai dar ruim aí para ele mesmo, tá? Ele prefere o sistema rodando desse jeito, tá? E mais poderia resolver isso diminuindo esse pessoal que estava aqui, esse pessoal vai começar a vir para cá, vai começar a trabalhar numa empresa dessa aqui e vai parar de definitivamente receber o peixe, né? Então o que acontece? De vez em ensinar a pescar, né, fica dando peixe diretamente e aí continua nessa zona que está aqui. Aqui no INSS tem que ter uma reforma aí, né? A gente está esperando essa reforma aí para começar aí a controlar mais e sobrar mais dinheiro. Fazendo isso vai começar a sobrar mais dinheiro. O Banco Central aqui, junto à Casa da Moeda, vai fabricar menos dinheiro. E tem esse detalhe que eu estava esquecendo de falar para vocês que é importantíssimo. Pô, já se imaginaram o seguinte, Renan, se existe a Casa da Moeda, se os caras podem fabricar dinheiro e eles fabricam mesmo, por que não dá R$ 1 milhão para cada um, resolve o problema aí, deixa todo mundo rico aí? Bom, primeiro de tudo, se vocês entenderam muito bem esse desequilíbrio aqui causado pela demanda e oferta, o que você acha que iria acontecer aqui? Bom, se todo mundo pega R$ 1 milhão aqui, no outro dia eles já estão vindo aqui comprar seu iPhone, moto, carro, o que vocês imaginarem aí, eles vão comprar coisas que você nem imagina. Vai aumentar o consumo de vez. E aí sim fudeu, porque aí aumentou a demanda, não tem empresa suficiente para isso. Então por isso que imprimir dinheiro e dar dinheiro para as pessoas não vai resolver, pelo contrário, vai piorar a situação e aí o barco vai afundar de vez. Foi isso que aconteceu lá na Venezuela e isso que aconteceu na Argentina. Resumindo, é isso galera, essas foram as regras do jogo e política monetária, o que é a economia, como funciona. Isso aqui você vai usar o resto da sua vida, porque se você entendeu que quando o juros está alto, não é o melhor momento para se consumir, comprar ou financiar seu carro, que você vai pagar caro. Então o melhor momento para você construir sua casa, ou comprar seu carro, ou comprar ou realizar algum desejo seu, é quando os juros estão abaixo aí de 9%, que você vai conseguir encontrar uns melhores preços para você estar, né, em uma economia rodando mais saudável, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu acho que eu consegui falar rapidamente sobre economia e política monetária aqui, espero que vocês tenham entendido. E direcionando para os investimentos, tirando essas taxas daqui, sabendo que são cada taxa dessa aqui agora e quanto vale cada uma delas, nós vamos conseguir entender os produtos de renda fixa e o que é renda fixa para investir o nosso próprio dinheiro lá e fugir dessa rentabilidade ridícula que os bancos oferecem. Valeu aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo.